E aí, meu povo? Vamos lá? Hoje vamos falar do totalitarismo na Alemanha, do regime nazista. Numa primeira aula falaremos da ascensão de Hitler ao poder e posteriormente falaremos do Terceiro Reich na Alemanha, ok? Para não perder tempo, vamos lá. Primeira questão é lembrar do contexto que gerou a ascensão desse regime totalitário. Não tem jeito, tem que lembrar dos resultados da Primeira Guerra. E eu aconselho que vocês lembrem do Tratado de Versalhes e as pesadas punições impostas à Alemanha, correto? Dentro desse contexto, aí vocês vão entender a imposição da República de Weimar. Ronaldo, por que eu tenho que lembrar disso aí? Você tem que lembrar do quadro de grave crise institucional, política e econômica, correto? Lembrando, essas punições impostas por Versalhes acabaram gerando um quadro gravíssimo de crise, com recessão, desemprego, extrema desvalorização da moeda, alto índice de inflação, correto? E aí que essa crise econômica gerou um problema político. Que problema político era esse? O crescimento dos partidos de esquerda. Certo? E, respondendo a esse crescimento dos partidos de esquerda, crescimento também das manifestações conservadoras, de direita e extrema direita. Certo? Dentro desse quadro, eu pediria que vocês lembrassem da atuação da Liga Espartaquista e da repressão a essa liga. Uma coalizão de partidos de esquerda liderada pelos comunistas alemães. E lembrando dessa repressão realizada pela direita e pela extrema-direita a esses grupos de esquerda, peço que vocês lembrem dos assassinatos de Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht, certo? Evidenciando que essa ação violenta de setores conservadores da Alemanha já se manifestavam antes do estabelecimento do Terceiro Reich e da chegada de Hitler ao poder. Dentro desse contexto de enfrentamento desses setores de esquerda e setores conservadores, a direita alemã, seguindo um quadro que nós já analisamos na Itália fascista, ela vai ficar encantada com um certo partido criado por um indivíduo chamado Adolf Hitler. Que partido é esse, Ronaldo? Aqui, ó. Partido Nacional Socialista do Operariado Alemão. Alguns chamam dos trabalhadores alemães. Os nazistas. Qual era a característica desses caras? A característica desse partido era, na verdade, uma milícia paramilitar, certo? Com um discurso extremamente nacionalista, né? Com uma pegada expansionista, intolerante e com um viés extremamente anticomunista. E aí, com essa linha de atuação, o partido nazista caiu nas graças desses setores conservadores, cada vez mais. Animado por esse quadro, no início da década de 20, precisamente no ano de 1923, Hitler tenta um golpe de Estado. Ele tenta uma tomada de poder pela via militar, certo? O Putsch de Munique. E não dá certo. Ele não recebe o apoio esperado. E o resultado disso é Hitler na cadeia. Mostrando que já tem uma boa vontade dos setores de direita conservadores em relação aos nazistas, é que o Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, mas na verdade meses depois ele foi anistiado por essa justiça. E aí, de prático nesse momento, nós temos que Hitler aproveita esse período na cadeia para sistematizar a ideologia desse partido nazista. O livro Minha Luta, Mein Kampf, né? Se ler, você vai extrair coisas bem intolerantes que nós vamos analisar na próxima aula, certo? Que já falamos aqui. O que sai desse livro, sai intolerância, sai racismo, sai antissemitismo, sai eugenia, arianismo, expansionismo territorial, recuperação econômica, o incentivo ao desrespeito do Tratado de Versalhes,
Portanto, para aquele grave quadro de crise enfrentado pela sociedade alemã, esse discurso forte, extremamente nacionalista, vai cair como uma luva para alguns. Essa é a questão. Aí você entende gradativamente o aumento de espaço político para esses setores nazistas, correto? Evidenciando esse quadro, em 1932, os nazistas eles vão ter uma significativa votação nas eleições parlamentares. Aproximadamente 13 milhões de votos contra aproximadamente 6 milhões dos comunistas. Isso, de uma certa maneira, evidencia uma contradição. O discurso político dos nazistas é antidemocrático, é antiliberal, mas eles vão chegar ao poder, de uma certa maneira, através da via democrática, através do voto, da vitória nessas eleições parlamentares. Por quê, Ronaldo? Porque o Hindenburgo e esses setores conservadores, diante do crescimento dos nazistas, eles vão pressionar o presidente a colocar Hitler no cargo de chanceler da Alemanha. E com uma característica, foi dada a Hitler o direito de legislar através de decretos, de uma certa maneira parecido com o que aconteceu na Itália do Mussolini, né? Carta branca para resolver os problemas econômicos, combater a crise, e político, deter a esquerda e fomentar aquele nacionalismo, certo, moçada? E ele fez isso? Claro que fez, a gente já sabe o resultado, né? O que Hitler vai fazer? É claro, ele vai intensificar a intolerância política, ele vai intensificar a perseguição a esses grupos de esquerda, e isso fica evidente aqui ainda em 1933, quando tem o incêndio do parlamento alemão, do Reichstag alemão. E aí que grupos nazistas incendiaram o parlamento e colocaram a culpa nos comunistas, justificando a intensificação da perseguição e eliminação de lideranças de esquerda naquele país. Estava montado o quadro para Hitler governar de fato, certo? Na próxima aula nós falaremos do quê? O Marechal morre, certo? E um ano depois, Hitler tem a condição de Führer, ou seja, ditador, né? Quando ele vai criar o terceiro Reich na Alemanha, o terceiro Império Alemão, que naquele discurso ufânico, naquele discurso extremamente nacionalista, ele diz que vai durar 1000 anos e que vai recobrar a grandeza da Alemanha, obviamente seduzindo cada vez mais pessoas dentro daquela sociedade que lidava com uma tremenda de uma crise. Correto, galera? Veremos o resultado disso na próxima aula, tá? Veremos as manifestações concretas daquilo que Hitler pregou naquele seu livro chamado Minha Luta. Valeu, galera? Fica para a próxima aula, bacana? Espero vocês, conto com vocês. Um abraço, galera.